E eu queria refletir com você nos dois sentidos da cruz. Nos dois sentidos da cruz. Eu sei que nós temos plena convicção de que a cruz nos une a Deus. Eu, há 3 semanas atrás, refleti com os irmãos aqui sobre a mensagem da cruz. Ela nos une a Deus. Através da cruz nós somos reconciliados com Deus. Conforme o apóstolo Paulo afirmou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. E aí Ele nos deu o ministério também da reconciliação. Nós nos lembramos muito bem disso. A cruz é o símbolo maior da fé cristã, da fé evangélica, e ela nos leva então e nos permite nos relacionar com Deus em amor. Agora é importante que nós compreendamos que a cruz também tem um outro sentido. Não só esse sentido vertical, que une o homem a Deus, o ser humano ao Criador, a criatura ao Criador, mas também que nos une como irmãos. A cruz tem um sentido horizontal. A cruz que nos permite nos reconciliar com Deus e viver com Deus em amor, é a cruz que deve nos reconciliar com o nosso próximo. E também permitir que a gente viva um relacionamento saudável e em amor com as pessoas à nossa volta. Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 2, verso 14, só para mencionar a vocês, quando Paulo fala do povo de Israel e o povo gentil, que representava todos os outros povos, as demais nações da terra. E Paulo diz assim que na cruz de Cristo, Ele fez de ambos os povos um só. Ele derrubou o meio de separação, o muro de separação. E Ele, então, na sua carne, desfez a inimizade. Na cruz de Cristo, todas as nações se tornaram uma única nação. Todos os povos Ele fez um. Não há grego, nem romano, não há escravo, nem livre, todos somos um diante de Deus. Não há nação privilegiada, não há pessoas melhores do que outras. Todo o muro de separação foi derrubado na cruz de Cristo. Agora, eu queria que você refletisse comigo nessa manhã. Pensasse comigo um pouquinho. Se você já experimentou a salvação em Cristo, através do seu sacrifício na cruz, se você experimentou a transformação da morte para a vida, conforme a Bíblia descreve a experiência da conversão, do novo nascimento, se você já experimentou a realidade de que Deus então se tornou pessoal para você, através de Cristo, Ele se tornou real na sua vida, se você experimentou um novo coração, recebeu um novo coração de Deus, isso tem redundado num relacionamento melhor com as pessoas, isso tem levado você a realmente construir relacionamentos saudáveis, amorosos, espirituais com as pessoas que estão à sua volta, porque a salvação em Cristo deve gerar em nós essa capacidade. Se nós não aprendemos a conviver, a nos relacionar amorosamente com as pessoas, a viver em comunhão plena e abençoada com os nossos irmãos, nós não temos como experimentar a plenitude da vida de Deus em nós. Não há como experimentarmos a realidade da vida espiritual, da vida eterna, se nós não somos capazes de conviver como irmãos. Se nós não somos capazes de construir relacionamentos saudáveis, e vou usar muito essa expressão saudáveis, porque não são relacionamentos perfeitos, porque nós somos falhos ainda, mas são relacionamentos saudáveis, são relacionamentos amorosos, são relacionamentos em que nós edificamos uns aos outros, que nós abençoamos a vida do outro. Se nós não vivemos essa vida em comunidade, a partir da nossa casa, da nossa família, porque o lar é o primeiro lugar que você é cristão, o que passar disso é pura hipocrisia, né? Se nós não somos cristãos lá em casa e não conseguimos construir relacionamentos saudáveis, então o que passar disso é pura hipocrisia da nossa parte. Mas se nós não vivemos assim em comunhão, isso significa que nós ainda não compreendemos o que de fato Deus intentava através da sua cruz. Não é só nos levar para o céu, é propiciar que nós tenhamos relacionamentos celestiais aqui na terra. Não é só nos conduzir a um ambiente de salvação e plenitude com Deus, mas de salvação e plenitude com as pessoas. Deus também quer salvar os nossos relacionamentos, Ele também quer curar os nossos relacionamentos. Deus quer nos libertar daquilo que nos afasta uns dos outros, daquilo que nos separa das pessoas, daquilo que torna a nossa vida um inferno, daquilo que cria inimizade entre as pessoas que nós convivemos, com as quais amamos. Deus quer também nos salvar de nós mesmos nos nossos relacionamentos. A vida de Deus está na comunidade.
A vida de Deus está na igreja, a vida de Deus está nos relacionamentos, e isso é maravilhoso. Estava ouvindo um testemunho de um grupo pequeno na semana que começou, e uma pessoa não cristã, ela não é cristã, não conhece o Evangelho, não sabe nem o que é a palavra parábola, mas num dos grupos que ela começou a frequentar, algumas semanas só, espontaneamente ela disse assim: puxa, olha, a gente já é uma família, parece que eu conheço vocês há tanto tempo, eu me sinto aqui como uma família. Isso é salvação chegando a um coração através da comunidade, dos relacionamentos. Isso é vida de Deus, isso é vida da igreja, isso é vida entre os irmãos, em que aquele que não conhece a Deus, mas começa a se relacionar com a sua igreja, começa a se relacionar com as pessoas que conhecem a Deus, se sente realmente parte, se sente no céu, se sente, peraí, aqui é uma família. Isso é um milagre da vida, vocês entendem isso? Irmão, você entende isso? Isso é experiência realmente sobrenatural, isso é espiritual. E a Bíblia diz que é assim que o mundo conheceria que nós somos discípulos de Jesus. É assim, o mundo sendo impactado, no mundo como nós conhecemos, individualista, né? Egoísta. Por que o mundo é assim? Porque nós somos individualistas e egoístas. No mundo assim, selvagem, competitivo, nós criarmos esse ambiente de amor, por quê? Porque Cristo nos salvou, porque temos um relacionamento correto com Ele, porque temos experimentado do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, e compartilhamos esse amor, essa graça e misericórdia com aqueles que estão à nossa volta. Puxa vida, esse é o reino de Deus na terra, esse é o reino de Deus se estendendo a esse mundo através das pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, que fazem parte desse reino. Esse é o ministério da reconciliação que o apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios 5. Agora, eu queria usar uma história bíblica que creio que a maioria de nós conhece aqui, para ilustrar de uma forma ainda mais clara como o relacionamento com Deus interfere no nosso relacionamento com o próximo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Nós vamos aqui ver a história de dois irmãos. E nós vamos tentar tirar aqui algumas lições de como o relacionamento com Deus interfere no nosso relacionamento com as pessoas. Gênesis capítulo 4, verso 1 a 10. Gênesis capítulo 4, verso 1 a 10, você conhece a história, vamos relembrá-la, a história de Caim e Abel. A Bíblia diz no verso 1 que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Estava ouvindo uma palestra do Leandro Carnal, aquele filósofo, professor universitário. Ele estava dizendo que o mundo começou um pouco difícil, porque Deus colocou uma única fonte de desobediência para Adão e Eva, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram a Deus. Depois, dois irmãos, acontece o primeiro homicídio, uma taxa de homicídio altíssima. O mundo começou meio difícil, irmãos. O mundo começou difícil porque o ser humano resolveu se afastar de Deus. E o mundo continua difícil porque o ser humano continua escolhendo se afastar de Deus. Eu gosto da história de Gênesis, porque muitas vezes você já foi perguntado assim: puxa,
Mas se Caim matou Abel, como é que Caim fugiu para onde? E de quem? Com quem é que ele se casou? Só tinha os dois na terra. Alguém já perguntou isso para você? Quando você começa a falar de Jesus para alguém, o cara não quer ouvir de Jesus, ele começa a fazer essas perguntas. Eu não sei se já fizeram aquela pergunta para você: Adão tinha um umbigo? Você já pensou nisso? Uma profunda pergunta teológica. Adão tinha um umbigo? Perguntei isso para o pastor Kleber, nosso teólogo, uma vez no seminário. Ele só deu umas fungadas assim e não respondeu a minha pergunta. A verdade é que já havia um mundo em expansão aqui. Havia já um mundo em expansão. Já havia uma sociedade. Por isso que se você continuar a história de Caim aqui, você vai ver que ele se torna errante. E ele realmente, ele se casa, ele pergunta: eu vou ser fugitivo na terra, quem me encontrar vai me matar. Então já havia uma população em expansão aqui. Mas eu queria que você olhasse com o texto dentro dessa percepção de que a cruz tem dois sentidos. Caim protagonizou aqui o primeiro rompimento de relacionamentos da história. O primeiro. Quando ele mata o seu irmão, ele se torna símbolo daqueles que fracassam nos seus relacionamentos. Caim fracassou numa das práticas básicas da humanidade, da vida humana, que é a convivência com o seu próximo. E é interessante a gente pensar por que Caim ele fracassou na convivência. Porque muitos de nós estamos fracassando pela mesma razão. Primeiro, nós vemos aqui nessa história, no texto que nós lemos, que Caim ele fracassou por falta de espiritualidade. A Bíblia diz que ele e o seu irmão foram oferecer uma adoração a Deus, um sacrifício a Deus, uma adoração, seu culto a Deus. Mas é interessante que a Bíblia destaca que Caim pegou ali o fruto da terra. Mas sobre Abel, diz que ele pegou o melhor, ele pegou a gordura dos animais, e ele ofereceu a Deus. Parece aqui, podemos de uma forma implícita pensar, que a adoração de Caim ela era cerimonial, ela era formal, talvez a gente poderia dizer até medíocre, em que ele pegou para adorar a Deus algo que simplesmente ele tinha nas mãos, mas não com o cuidado, com o zelo de oferecer algo que seria realmente o seu melhor para Deus. Em contrapartida com seu irmão, conforme a Bíblia destaca, Abel pegou o que ele tinha de melhor para oferecer a Deus. Isso aqui pode ser sinal de que Caim realmente tinha uma experiência religiosa com Deus, mas não uma devoção. Ele tinha uma experiência religiosa, mas não um calor na alma, não um ardor no coração de realmente adorar a Deus, como demonstrou Abel, seu irmão. Eu fico pensando, irmãos, como isso é significativo, porque a falta de uma espiritualidade saudável, a falta de um relacionamento vivo com Deus, fez com que ele transferisse os seus sentimentos negativos, que ele transferisse as angústias da sua existência para o seu irmão. Ele é um camarada que nós não podemos dizer que adorou a Deus com o seu melhor. E a pergunta que cabe a nós aqui é: estamos adorando a Deus com o nosso melhor? Estamos nos relacionando com Deus de tal forma que nós estamos oferecendo o nosso melhor para Ele? É interessante um texto de Hebreus 11:4 que diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé. Abel tinha uma fé viva. Abel tinha uma fé em que ele realmente ansiava em oferecer o melhor para Deus. A Bíblia não diz o mesmo a respeito de Caim. Ele foi adorar a Deus de forma formal, medíocre, religiosa, e não com a devoção do seu coração e da sua alma. E a Bíblia diz que porque Abel tinha fé, ele obteve testemunho de ser justo. O justo vive pela fé, é o que Paulo diz em Romanos 1,17. Ele teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Segundo, nós podemos ver aqui algo claro na vida de Caim, que era o orgulho. O orgulho. O orgulho é resultado do nosso egocentrismo, nós estamos mais preocupados com a gente do que com os outros. E provavelmente Caim estava mais preocupado com ele mesmo do que com Deus, como também estava mais preocupado com ele do que com o seu irmão Abel. Ele era o centro do universo. E tanto quando ele é rejeitado, ele tem o seu orgulho ferido, ele não suporta a ideia de que o seu irmão foi aceito e ele rejeitado. Provavelmente aqui o problema de Caim não é com Deus. Se os dois tivessem sido rejeitados, ele não teria nenhum problema, até mesmo porque ele não quis oferecer o melhor para Deus, ele não escolheu adorar a Deus de todo o coração. O problema maior de Caim aqui não é que ele foi rejeitado por Deus, o problema maior de Caim aqui é que ele viu o seu irmão ser aceito, e ele não.
Eu e você entendemos muito bem isso. Desde quando a gente jogava futebol lá na escola, quando ia começar a escolher os times, e que de repente você ficava por último para escolher o time, graças a Deus eu nunca fiquei, não, estou brincando. Quando alguém era escolhido pelo professor para jogar no time da escola, você ficava de fora. Ou quando o pai e a mãe escolhiam fazer algo para o teu irmão, e você não. Aí você dava pulo dessa altura, dizia que era mal amado, que os pais amavam mais o seu irmão do que a você. Isso vem das nossas entranhas, irmãos, do nosso coração. Às vezes o nosso problema não é que a gente não está dando certo. O problema é que o outro está dando certo e a gente está dando errado. O problema é que o outro está sendo bem sucedido e a gente não. O problema que boa parte da população do Brasil critica os políticos, muitas vezes não é porque os políticos são corruptos, é porque eles estão conseguindo roubar e a gente não. Pode ter certeza que tem muita gente reclamando disso, exatamente. O problema aqui é que Caim, ele é o centro do universo. Ele falha na adoração porque ele está centrado em si mesmo e não em Deus. Porque se ele quisesse realmente agradar a Deus, ele ia dizer: Deus, me perdoe, como eu posso te agradar? Como eu posso te adorar de coração? O que é que eu posso fazer para ser aceito por ti? Ou ele ia se voltar para o seu irmão Abel e dizer assim: Abel, puxa vida, cara, o que você fez que eu não fiz? O que foi? O que você acha que Deus me rejeitou? Mas como o foco dele não era Deus, o foco dele era ele mesmo, então ele age dessa forma. E é interessante destacar aqui no verso 4 e 5, que a Bíblia diz assim, que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Veja que a Bíblia destaca que primeiro Deus aceita a pessoa, e depois ele aceita a oferta. Isso é muito importante que eu e você pensamos nessa manhã. Irmãos, Deus não aceita a nossa música primeiro. Primeiro Ele aceita o nosso coração. Depois Ele aceita a nossa música, o nosso aplauso, os nossos dízimos, o nosso ministério, os nossos dons. O que Deus quer primeiro é o seu coração. E Jesus deixou isso muito claro, quando Ele repete um texto de Isaías e diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Para aceitar aquilo que você oferece a Deus, Deus primeiro aceita você. Ele quer você, Ele quer o seu coração. Aquilo que você oferece deve ser resultado de que o seu coração já está consagrado a Deus, de que Deus é o primeiro na sua vida, de que realmente você o ama. O caráter da pessoa, o coração, a oferta, sempre vai refletir o caráter do ofertante. Se a nossa oferta é medíocre, é provavelmente porque o nosso coração é medíocre. Se a nossa oferta é superficial a Deus, se a nossa adoração é superficial, é porque o nosso coração não está inteiro para Deus. Porque a oferta vai refletir o caráter do ofertante. Bom, onde eu quero chegar aqui? Queria mencionar um texto com você de 1 João 3,11, e aí você vai entender. O apóstolo João, o apóstolo do amor, afirmou: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O apóstolo do amor faz essa comparação, ele está dizendo: nós devemos amar uns aos outros, e ele menciona a história lá de Gênesis capítulo 4, o início de tudo. E ele diz aqui que Caim já tinha índole má. Deus rejeitou a oferta de Caim, provavelmente porque a índole de Caim já era mal, o caráter já era mal. A oferta só foi representação do seu coração. Ele já era malvado por natureza. Ele não tinha relacionamento com Deus. E por falta de ter relacionamento com Deus, não conseguiu conviver com seu irmão. Não conseguiu se relacionar com seu irmão adequadamente. E eu, olhando aqui a história de Caim, queria tirar duas coisas que para mim são muito claras hoje, irmãos, na nossa sociedade, e que nós devemos ter cuidado no nosso coração. Duas coisas que nós devemos cuidar no nosso coração. Queria que você anotasse aí no seu boletim, que um relacionamento superficial com Deus pode gerar no nosso coração, quando nós nos relacionamos com as pessoas. Primeiro é a inveja. A inveja.
Nós já ouvimos falar que a inveja mata, né? A inveja. Volto aqui que Caim teve a dificuldade em aceitar o sucesso do outro, a bênção de Deus sobre o outro. Caim teve muita dificuldade de aceitar isso. Eu já disse aqui, o problema de Caim não foi até ser rejeitado por Deus, foi o seu irmão ter sido aceito por ele. É a comparação. Sabe por quê, irmãos, que hoje nós vivemos assim, tão tentados à inveja? Porque nós vivemos num mundo competitivo. E a inveja leva a gente a ver o nosso irmão não como um parceiro, não como um amigo, não como um irmão. A inveja leva a gente a ver o irmão como um competidor. A gente acaba vendo as pessoas não como parceiros, estamos todos rumando para um progresso, para um sucesso, para o bem-estar. A gente acaba vendo as pessoas como competição. Porque a sociedade é assim. Nós vivemos num mundo competitivo. Nós temos algumas verdades aqui que fazem parte do nosso cotidiano, irmãos. Cotidiano, né? Nós temos hoje a mensagem clara no nosso mundo: quem perde o passo fica para trás. Se você não tem um diploma universitário, se você depois não tem uma pós-graduação, se você depois não tem um mestrado, se você não tem um doutorado, você vai ficar para trás, né? A mensagem que o mundo passa é essa: o mundo é para os melhores, né? O mundo é realmente para aqueles que serão os mais fortes. Essa é a mensagem do evolucionismo, do darwinismo, né? Aqueles que se adaptam melhor vencem, persistem, sobrevivem. E a sociedade é vista dessa forma. O mundo nos comunica isso: quem perde o passo fica para trás. Grandes empresas que tiveram quase, a maior parte das vendas mundiais faliram, ficaram para trás. Quando a gente lembra da Kodak, né? Quem já não usou aqui o Kodak? Nem existe mais. Quando nós lembramos de pessoas na área profissional, elas ficam para trás, porque o mundo é assim competitivo. A outra coisa que a mensagem do mundo é: o futuro é para poucos. O futuro é para pouca gente. É um funil. O ritmo presente funciona como um funil. E aí o nosso tempo deixa ser um tempo também de curtirmos a vida, de nos relacionarmos como pessoas, para ser um tempo onde a gente quer construir para o futuro, onde a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, o nosso sucesso. E aí a gente vira um trator que vai passando por sobre as pessoas. Que tristeza, que tristeza. E aí a gente acaba lutando com a inveja. Como o filósofo Paul Sartre afirmou, o homem é na sua essência o desejo de ser Deus. Nós queremos ser deuses. E aí a gente luta com isso porque tem muita gente competitiva. Você vai para um vestibular, então, 30 por 1, 100 por 1. Né? Se eu não me engano, agora fizeram aqui o número de jogadores no Brasil para chegar na Copa do Mundo, na seleção brasileira, 1.100 e alguma coisa por 1, a vaga na seleção, contando os números de jogadores profissionais no Brasil e as vagas na seleção brasileira. Muito competitivo. Quando eu e você nos relacionamos com Deus, adoramos a Deus, nós começamos a ser capazes de ver um mundo diferente. E a viver um mundo diferente que é o reino de Deus. A gente não começa a olhar mais o outro como competidor. A gente vê como irmão. A gente entende que se a gente quer competir com alguém, a gente deve competir com a gente mesmo. A gente deve desejar viver todo o nosso potencial para Deus. Desenvolver todas as nossas habilidades para Deus, mas eu não tenho que competir com o irmão da direita nem o da esquerda. Eu não tenho que competir com o meu irmão dentro de casa, eu não tenho que competir com a minha esposa e o meu marido. Porque há muitos casais vivendo um inferno, porque os dois ficam brigando, competindo para quem tem o controle da casa, da família, do dinheiro. Há muito casal que se separa porque não tolera ver o outro mais feliz, não tolera ver o outro mais bem-sucedido profissionalmente, ao invés de se ver como parceiro. Puxa, minha esposa está mais realizada profissionalmente que eu, mas eu estou celebrando isso com ela, eu estou apoiando, eu estou me regozijando com ela. Não. Ao meu marido, meus irmãos. Quando nós vemos Caim aqui, irmãos, ele é símbolo da pessoa que não tem relacionamento vivo com Deus, não tem paixão por Deus, não tem amor por Deus, e por isso não consegue conviver adequadamente com as pessoas. Porque a sua miséria humana, a sua miséria de pecado extrapola, transfere, realmente ela flui pelos poros no relacionamento que ele tem um relacionamento com Abel completamente doente. Paulo, em Romanos 12:15, ele diz assim que o cristão ele deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E às vezes nós choramos com os que se alegram,
Oh, meu Deus, o irmão está abençoado lá, olha o carro novo que ele comprou, olha a casa que ele está morando, olha, meu Deus do céu. A gente chora com aqueles que estão felizes. E a gente se alegra com aqueles que estão chorando. Graças a Deus deu errado aquela empresa do irmão. Graças a Deus isso aqui, olha. Você já viu gente falando assim? Se alegrando com a derrota do outro, com a angústia do outro, com a tristeza do outro. A gente vê isso dentro da casa, entre irmãos. A gente vê isso dentro da casa, entre os cônjuges. Às vezes a gente vê isso dentro da casa, entre pais e filhos, porque há pais que não toleram ver a felicidade dos seus filhos. Já mencionei isso aqui há algum tempo atrás. Há pais que não toleram ver que seus filhos estão mais realizados que eles profissionalmente, não toleram ver que seus filhos têm mais realização no casamento do que eles mesmos. Que coisa, irmãos. Essa é a natureza humana. E o que nós vemos aqui é que esse relacionamento frágil, pobre, medíocre com Deus, se estabeleceu se adoeceu também o relacionamento dele com o seu irmão. Eu acho que o resultado desse ambiente de competição, de inveja, é primeiro, nós sofremos com ansiedade, você pode anotar isso aí. A gente sofre com ansiedade, porque a gente tem que ser bom em tudo, a gente tem que ganhar do outro, a gente tem que ser vencedor, a gente tem que isso, que aquilo, e nós adoecemos. Nós realmente vivemos estressados, doentes emocionalmente, porque a origem de tudo começa lá no nosso relacionamento pobre com Deus, e que extravasa para os nossos relacionamentos. Segundo, o resultado desse ambiente de competição é que nós não temos relacionamentos superficiais, porque quem está competindo não tem tempo para ter tempo com as pessoas. Quem está competindo não tem tempo para se importar com o outro. Quem está competindo não tem tempo para parar a corrida e ajudar o outro. Vocês já ouviram histórias lindas na Olimpíada, que quando alguém está ficando para trás, alguém caiu numa competição, que alguém generoso, ao invés de correr para a linha de chegada, ele volta para ajudar o parceiro, o companheiro a chegar na reta final. Tem até uma história em que o Mário Sérgio Cortella, também filósofo brasileiro, que nasceu em Londrina, que ele mencionou sobre aquele camarada que estava competindo, se eu não me engano, um atleta espanhol, em que um africano errou o caminho da linha de chegada, e ele estava ganhando a corrida. Mas aí ele esperou o cara e ajudou o africano a chegar em primeiro. E o cara olhou para ele, por quê? Ele falou, mas por quê? Por que não? Porque eu deveria ganhar se você está errando o caminho. Porque eu deveria ganhar, não é por meu mérito. Por que não? Ele falou, minha mãe não iria ficar contente se eu fizesse isso. O cara tem hombridade. O fato da gente estar vivendo uma inveja, um mundo competitivo, leva a gente a ter relacionamento superficial. A gente compete o número de amigos no Facebook, o número de curtidas, a gente não está interessado em amizade, a gente está interessado em números, a gente não está interessado no relacionamento. Como isso se reflete na sua casa? Como isso se reflete na vida conjugal? Como isso tem se refletido na vida com seus filhos? Como isso tem se refletido na sua espiritualidade? Alguns de nós somos cristãos que não gostamos de gente. A gente é cristão, mas não gosta de se relacionar. A gente é cristão, mas não gosta de ter tempo junto. A gente é cristão, mas não gosta de... Não. É por isso, irmãos, me perdoe vocês que amam demais seus cachorrinhos. Me perdoe o que eu vou falar aqui. Me perdoe. Você me perdoa o que eu vou falar? Teve gente que ficou ofendida já. Eu não posso falar de cachorro aqui. Mas pelo amor de Deus, irmãos, não tem cabimento a gente amar mais cachorros do que gente. Não tem cabimento. Ah, cachorro dá menos trabalho, pastor Filho dá um trabalho danado. É verdade. Cachorro dá menos trabalho. Mas cachorro não é gente criada à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que você ama teu cachorrinho, você quer até que ele vá para o céu. Eu sei que você quer. Mas por favor, entenda o seguinte. Eu não posso privilegiar o cachorrinho em detrimento de pessoas. Eu não posso deixar de amar gente, porque na cruz de Cristo, todo muro de separação foi derrubado. Quando Deus me salvou, Ele me salvou de mim mesmo, Ele me salvou para me relacionar com Ele em amor, e que isso realmente fosse traduzido em um relacionamento de amor com as pessoas,
que eu iria valorizar as pessoas, que eu iria construir relacionamentos profundos, não superficiais com todo mundo. E essa é a tragédia dos nossos dias, irmãos. Marido e mulher que não se conhecem, dormem na mesma cama, fazem sexo de vez em quando, pagam as contas juntos, mas não se conhecem. Filhos e pais que não se conhecem, não sabem quando o outro está triste, não sabem o que está passando um com o outro, nem querem saber. Ontem eu fui no mercado com a minha esposa e passou a cena que todos nós vemos aqui. O cara empurrando o carrinho de gêmeos e o menininho menor que não tinha nem cerca de 1 ano carregando um iPad para os dois verem. Falei, meu Deus do céu, porque hoje a gente coloca um iPad para as crianças de 1 ano, para elas não darem trabalho, para não cair a chupeta, para não ficar chorando, para não ficar enchendo... Paciência. Os danos para as crianças hoje, elas não brincam, não se relacionam, elas ficam no iPad o tempo todo, assistindo Galinha Pintadinha e não sei o que mais. E por que os adultos fazem isso? Porque antes deixava na frente da televisão para assistir Xuxa. Agora não, o iPad é mais fácil, você leva até no shopping, deixa ele no carrinho, ele não olha as pessoas, ele não chora, não faz o que é coisa típico de criança. Por quê? Porque ele tem que olhar iPad para ficar entretido, para você ficar na tua. Porque você não tem paciência mais de criar o seu filho como gente. Você quer criar ele adestrado numa corrente virtual. Olha a tragédia dos nossos dias, irmãos, é isso aqui. Segundo lugar, isso aqui daria para a gente falar o domingo inteiro, né, irmãos? A ira. Caim tem um relacionamento pobre com Deus. O orgulho toma o seu coração. Como produto do seu orgulho ferido, ele inveja o seu irmão. E como produto da inveja que ele tem no coração, ele se ira. Ele se ira. A Bíblia é clara em dizer aqui que ele ficou irado. O rosto foi desfigurado, ele ficou nervoso, ficou revoltado com Deus. E ele explode a sua ira contra o seu irmão. Eu não preciso falar que nós estamos vivendo num mundo cheio de ira. Nós estamos agonizando em ambientes tóxicos, nocivos, ambientes pesados, onde as explosões de ira têm sido comuns. Hoje fala muito do dia de fúria, do dia de ira. Irmão, mas nós estamos vivendo o dia de ira o tempo todo. Nós estamos nos acostumando com isso. Nós estamos acostumando com pais que se iram demasiadamente com seus filhos, ou filhos com seus pais. Filhos que não respeitam seus pais. Estamos nos acostumando com alunos que se iram contra os professores. Nós temos nos acostumado com cônjuges que se iram, que não sabem tratar mais o seu marido, sua esposa com respeito, com carinho. Não tem mais nada, é só no bico da chuteira. Nós estamos nos acostumando com a ira. E é isso que nós vemos aqui. Eu não vou prolongar esse assunto, porque nós conhecemos muito bem. Mas tem 2 resultados muito nocivos que nós temos vivido, irmão. O primeiro é que nós nos tornamos mal educados. Eu estava falando com a Andréia, que eu sempre que andava de ônibus, eu ficava em pé, porque eu não tolerava ver uma mulher sentada e eu em pé. Eu sentado e a mulher em pé. É o inverso, tá, irmão? Hoje, quando eu pego um ônibus, eu já fico em pé logo, porque eu não consigo imaginar eu sentado e a mulher em pé, ou um idoso em pé. Agora, você que tem pegado ônibus recentemente, você sabe que isso não existe. Você está lá com sacola, com mochila, e tem um marmanjão sentado, porque não tem mais educação. Não se tem por favor, não se tem obrigado. Somos mal educados com as pessoas, somos mal educados dentro de casa, e somos mal educados fora de casa. O problema é que fora de casa ainda tem o verniz social, a gente dá uma maquiada. Agora, dentro de casa, nós somos mal educados. Não tem expressão de cordialidade, de apreciação, de respeito, não tem gratidão, não se abre a porta para as pessoas, alguns não seguram o elevador para o outro. Uma coisa terrível, irmãos. Temos virado bichos e não humanos. Segundo, nós nos tornamos agressivos. Eu fico pensando aqui, irmãos, se Cristo salvou você e a mim, se nós temos um temperamento controlado pelo Espírito Santo, porque ainda tem sido normal ver cristãos que se exasperam, cristãos que perdem o controle emocional, cristãos que, eu sei que eu e você somos gente, eu sei que eu e você nos iramos às vezes, nós somos gente,
Mas Paulo também diz que a nossa ira não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E também diz que se nós vamos irar, nós não podemos pecar. E se pecar, nós temos que reconhecer nosso erro e pedir perdão. Mas nós vivemos irados, vivemos agressivos. Nós nos defendemos atacando como Caim fez. Deus vai dar oportunidade para Caim se arrepender, ele ataca Deus. Eu não sou guardador do meu irmão, é isso e aquilo. Não, está tudo errado. Nós resistimos a ouvir as pessoas, a ouvir Deus. Temos nos tornado desobedientes a Deus e resistimos às pessoas, como Caim fez. Deus deu uma palavra, se o teu desejo vai ser contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele desobedeceu Deus, ele não dominou coisa nenhuma, ele não buscou Deus. Ele argumenta com Deus, ele ataca se defendendo. São os mecanismos que nós continuamos usando. E aí nós ferimos as pessoas. E talvez você possa dizer assim, mas eu não me tornei um Caim, pastor, porque eu nunca matei ninguém. Aleluia, se você nunca fez isso. Mas eu quero dizer para você que nós podemos matar as pessoas quando as odiamos, quando nós as difamamos, quando nós excluímos as pessoas na nossa convivência. Ah, essa pessoa morreu para mim. Quando nós negamos o perdão e a oportunidade de reaproximação. Quando nós criamos estigmas nas pessoas, nós também estamos matando. E é por isso que João disse, logo após citar o texto de Caim, ele diz assim, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Olha o que João disse, nós passamos da morte da vida porque amamos. Nós fomos salvos pela cruz de Cristo, e aí então nós amamos. O sinal de que nós fomos salvos pela cruz de Cristo é que nós amamos as pessoas. O sentido vertical que me une a Deus deve me unir às pessoas. Ele diz, quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. O apóstolo do amor usando palavras tão duras e contundentes, para dizer o seguinte, se você foi salvo por Cristo, você ama pessoas. E se você não ama pessoas, você ainda está na morte. E se você odeia as pessoas, você é um assassino, assim como Caim. Por isso Jesus disse, no Evangelho de João capítulo 13, um novo mandamento dou, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus e ao próximo. Toda a conversa de Deus com Caim foi de oferecer perdão. Primeiro momento que ele ficou furioso, Deus diz assim, cara, calma, controla aí. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Mas ele não ouviu Deus, ele não se arrependeu. Quando ele mata Abel, Deus vai conversar com ele de novo. Onde está teu irmão Abel? Claro que Deus sabia o que tinha acontecido, só que Deus dá a oportunidade dele dizer assim, eu matei o meu irmão, eu não aguentei a inveja, eu sucumbi ao meu orgulho, eu não controlei minha ira, eu matei o meu irmão, me perdoe, Deus. Mas não, ele não diz isso, ele não se arrepende. Eu queria que você aproveitasse nessa manhã, em nome de Jesus, para não sair daqui com o coração de Caim. Que você aproveitasse aqui nessa manhã que nós vamos tomar a Santa Ceia agora. Que você fizesse um concerto com Deus. De amar a Deus com o seu melhor, como Abel fez, com seu coração. E receber o amor de Deus. Paulo diz isso em Romanos 5, que Ele nos outorgou o seu amor. Receber o amor de Deus, para amar as pessoas, para não deixar que a inveja e a ira, que têm se tornado tão comuns nos nossos dias, domine o nosso coração e nos leve a pecar contra Deus.